Olá, bem-vindo ao meu site de estatísticas de futebol. Vou-vos mostrar como se deve usar este site. Para encontrar o site basta aceder a www.betigolo.info. Esta é a página inicial. Aqui podem encontrar uma tab Home, uma tab de Ranks, uma tab de estatísticas, uma tab de tipos. Temos também um grupo do Facebook onde trocamos algumas ideias sobre apostas de futebol. Pois bem, antes de avançar para a frente, vou mostrar como se utilizam o site. Qualquer uma destas vistas são compostas por tabelas. Tabelas essas que têm jogos. Para escolher um jogo, basta clicar no jogo. Abre uma nova tab com o jogo que foi selecionado. E aqui podem ver as estatísticas dos mercados que nós temos disponíveis. A mesma informação das tabelas, que vai ser comum para todos, eu vou explicar agora, é como trabalhar com os filtros nas tabelas. Portanto, as tabelas que vão ser mostradas têm aqui uns campos em branco que podem ser preenchidos com a informação que vocês pretendam. Posso escolher, por exemplo, o país, Austrália, vai mostrar só os jogos da Austrália, posso pôr uma data, posso escolher uma equipa, se eu escrever, por exemplo, Hobart, só seleciono esta equipa, e também posso fazer procura de valores estatísticos. Este botão da Reset é para limpar todos os filtros que nós colocamos aqui. Uma das coisas importantes e interessantes nesta página é que cada pessoa pode escolher o seu filtro e a sua maneira de trabalhar os mercados de apostas de futebol. Em todas as tabelas nós podemos escolher aquilo que nós queremos. Por exemplo, eu posso querer, estatisticamente, todas as equipas que tenham um over 0,5 halftime acima de 70%. Para isso basta colocar maior que 70% e a tabela faz o filtro de valores de 70 para cima. Posso também adicionar mais filtros. Por exemplo, no mercado over 0,5, over 2,5 full time, também quero só equipas que tenham, por exemplo, acima de 60%. É só colocar e já está. E a tabela faz o filtro. Usando estes filtros e navegando nestes botões de dias, os filtros vão permanecer, o que quer dizer que se eu quiser ver, por exemplo, o dia de ontem sobre os filtros que já foram aplicados, que são estes dois, eles continuam cá. Se eu quiser voltar para trás, mais um dia, eles continuam cá. Vão reparar que as tabelas dos dias anteriores têm também cores. Os verdes quer dizer que aquele mercado teve green. Os vermelhos quer dizer que aquele mercado teve red. Os pretos significa que não tem informação. Atenção que o Home Team Wins, os vermelhos e os verdes, é sempre relativamente à equipa da casa a ganhar. Estar aqui 21%, era 21% de hipótese de ganhar e foi green. Ok? Portanto, esta explicação das tabelas é válida para todas as tabelas que nós temos nesta página. Portanto, escolher um jogo, só para recapitular, é clicar no jogo, vai abrir uma página nova, tem aqui os mercados. E aproveitando também o facto de abrir aqui uma página nova, vou dizer que mercados é que nós temos disponíveis nesta página. Portanto, os mercados são halftime, golos, 1 ou mais, 2 ou mais, 3 ou mais. Também quem ganha ao intervalo, quem costuma estar empatado ao intervalo ou perder ao intervalo. Valores para full time. Mais uma vez, primeira parte são golos. Pelo menos um golo, pelo menos 2 golos, pelo menos 3 golos, pelo menos 4 golos e ambas marcam. Isto é tudo para overs. Ok? Over 0,5, over 1,5, over 2,5, over 3,5 full time. E a mesma aplicação para um x2, que é match odds, quem ganha, percentagem de ganhar, percentagem de empatar e percentagem de perder.
Existe também ainda valores para qual é a parte do jogo que costuma ter mais golos, se é na primeira parte ou na segunda parte. E isto é a explicação para toda a linha dos mercados. As vistas que nós temos construídas são estas. Vamos ver. Quando se diz home, quer dizer a equipa da casa. Quando se diz away, é a equipa que está a jogar fora. Quando se diz home, quer dizer a equipa que está a jogar em casa quando joga em casa. Quando se diz away, é a equipa que está a jogar fora, neste caso, por exemplo, Liberdade, quando joga fora. Quando se acrescenta o total na palavra, significa que são os valores totais. Home total significa que a equipa da casa, todos os jogos, a soma dos jogos em casa com a soma dos jogos fora. Após esta breve explicação, então vou-vos dizer o que é que isto contém. A primeira linha contém confronto direto, same home. Significa que é os jogos entre estas duas equipas, Santa contra a Liberdade, em casa da equipa de Santa. A segunda linha significa Direct Confrontation Total. Portanto, são todos os jogos de confronto direto destas duas equipas, seja em casa, seja fora. Depois, Home Team Playing Home significa a equipa da casa quando está a jogar em casa. Santa, nos jogos em casa. Away Team Playing Away, que significa Liberdade está a jogar fora e quando joga fora. Home Team Total é a equipa de Santa no total, casa mais fora. Away Team Total é a equipa de Liberdade que está a jogar fora no seu total, os jogos em casa ou fora. E também os dados sobre aquela liga. Esta segunda parte da tabela é exatamente igual à primeira, mas só está a contabilizar os últimos 60 dias. Isto é muito importante para perceber se uma equipa está no seu pico de forma, se está em baixo de forma. Okay? É bastante importante para isso. Também é importante no início do campeonato para perceber se tiver uma ausência grande de jogos aqui, quer dizer que aquela equipa não tem estado a jogar. Portanto, o que é que quer dizer estas tabelas? Vamos lá ver. Começando por aqui, Home Team Playing Home. A equipa de Santa já tem, na nossa base de dados, 56 jogos a jogar em casa. A equipa do Liberdade tem 40 jogos a jogar fora. A equipa do Santa tem 113 jogos no total na nossa base de dados. Por sua vez, a equipa do Liberdade tem 82 jogos no total, casa mais fora, na base de dados. E o campeonato onde que eles estão a fazer este jogo, neste caso, é a Copa Sul-Americana, na nossa base de dados já tem 160 jogos. Ora, a nossa base de dados já tem mais de 200 mil jogos e iniciou-se em 2016, em fevereiro de 2016. Ok? E o que é que significa agora estas percentagens que aqui estão? Estas percentagens são nada mais nada menos que um valor sobre os quais os jogos daquela equipa foram green no mercado respectivo. Ou seja, quando se diz 59% no half-time over 0,5 golos, significa que em 59% dos jogos houve pelo menos um golo quando esta equipa jogou em casa, seja ele marcado ou sofrido. Significa também, nestes 20%, que em 20% dos jogos houve pelo menos 2 golos quando esta equipa jogou em casa. E apenas 2% de 56 é um jogo, e em apenas um jogo houve mais do que 3 ou mais golos nesta equipa. E é isso tudo, e é este tipo de informação que pode ser encontrada nestas tabelas. Portanto, olhando para o full time, em 86% dos jogos houve pelo menos um gol. Em 52% dos jogos houve pelo menos 2 golos. Em 23, 3 golos, pelo menos.
e em 11% pelo menos 4 golos. Apenas 30% dos jogos tiveram ambas marcam. O BTS é Both Teams to Score. BTS. Penso que o win, draw, loss toda a gente sabe. Portanto, esta equipa quando joga em casa ganha 55% dos jogos, 32% dos jogos empata, 13% dos jogos perde. Portanto, é uma equipa que é bastante consistente em casa. Costuma ter mais golos na segunda parte do que na primeira, embora os números sejam bastante similares, não é assim uma diferença tão grande. Portanto, ia fazer exatamente a mesma leitura para a equipa de fora. Exatamente a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa sobre os dados apenas dos últimos 60 dias. Enquanto que a primeira parte da tabela vai buscar todos os jogos, aqui só vai buscar os últimos 60 dias. Ou seja, vamos olhando, por exemplo, a equipa de fora, nos últimos 60 dias só jogou 2 vezes fora, mas já jogou, por exemplo, 9. O que significa que houve aqui 7 jogos que eles jogaram em casa. Ok? Muito bem, vou fechar aqui e vou continuar aqui com a explicação da página. O que é que tem na tab de estatísticas? A tab de estatísticas, vamos ver se eu encontro aqui que é para ser mais rápido, tem todos os mercados que nós falamos há pouco. É uma tabela gigantesca, podem ver, e está tudo na horizontal, ao contrário da tabela que vos mostrei, que tem a tabela de apenas uma equipa, aqui tem de tudo. Por exemplo, aqui está exatamente a mesma coisa, performance são os tais 60 dias, confronto direto total. E os mercados todos, jogos, over 0,5 half-time, 1,5 half-time, 2,5 half-time, ganha, empata, por aí fora. Pronto. Esta tabela é interessante para vocês, para construírem os vossos próprios filtros. Ao início desta apresentação eu falei de como trabalhar com as tabelas. E então aqui é interessante, vamos imaginar que vocês para as vossas apostas, por exemplo, querem saber no dia de hoje, por exemplo, dia 17/9, quais são as equipas que ganharam todos os confrontos diretos a jogar em casa contra as equipas que vão jogar. Vem esta tabela, tem que ter pelo menos um jogo, tem que ser maior que 0, aplicam aqui o filtro, a tabela faz logo, está um bocadinho lento. A filtragem das equipas que já têm confronto direto. Por exemplo, se querem saber equipas que ganharam sempre o seu jogo em casa, win full time, 100%. Como a tabela é grande, está a demorar um bocadinho. Nos dias em que as tabelas são mais pequenas, nos dias de semana, isto é bastante rápido. Aqui aplicam-se, como veem, já filtrou, só estão os casos em que há sempre a equipa da casa. Até são bastantes. Vamos ainda aprimorar. Eu quero pelo menos 2 jogos. Ou 3. Pelo menos 3. Será que existe? Maior que 2 é 3 para cima. Já está a calcular. Ora, aí está. Já tem muito menos jogos. Isto é o resultado simples dos jogos que vão acontecer dia 17, onde nos confrontos diretos entre as duas equipas já aconteceram pelo menos 3 jogos e que a equipa da casa ganhou sempre. Portanto, quem quiser, por exemplo, será uma boa oportunidade de apostar nestas equipas, equipa da casa. E podem continuar a fazer o vosso filtro. Por exemplo, carregam aqui no botão para reset, vai limpar. Vamos imaginar que querem para um mercado over 0,5 half-time, equipas que a jogar em casa têm, por exemplo, valores acima de 85%. Vamos procurar o mercado. Home Team Playing Home. Número de jogos, mínimo.
Por exemplo, maior que 10. E golos na primeira parte maior que 88%. Por exemplo, vamos ver se filtra algum. Ora aí está. Estão aqui os dados dos jogos filtrados para o dia 17. São estes. Serão bons potenciais para jogar ou apostar em que há pelo menos um golo na primeira parte nestes jogos. Como vos disse também anteriormente, estes botõezinhos estão aqui para verificarem as informações nos dias anteriores. O filtro que foi aplicado vai permanecer até vocês clicarem aqui no Reset Table. Mesmo que fechem a janela e venham cá no dia seguinte, o filtro vai estar cá. Se quiserem saber, por exemplo, no dia de ontem, o filtro que vocês escolheram, se é um bom filtro. Ora, aqui está o dia de ontem, com os filtros que foram aplicados. E aqui vem. Mais ou menos às 2 da manhã nós temos um segundo cálculo sobre estes valores que vai colocar aqui os tais cores. Ainda vou dar mais um dia para trás para vocês verem. Ora, mais um dia para trás, dia 15, o filtro escolhido. Teve aqui apenas um jogo que não deu golo na primeira parte. Todos os outros foram 5. Este cansado, este não tem dados. E assim conseguem construir a vossa tabela, o vosso filtro, na página de estatísticas. Podem também ordenar de uma forma diferente. Em vez de escolherem números nestas caixinhas brancas, podem simplesmente clicar aqui nestas setinhas. Ele ordena, por exemplo, quais são os valores por rank do menor para o maior ou do maior para o menor. Pois bem, então está na hora de explicar o que é que está na página ou na página de ranks. O que é que são os ranks? Os ranks são calculados, é um algoritmo matemático que vai buscar 25 fatores em cada jogo, em cada tabela destas, pega nisto, calcula 25 fatores que gosta daqui para calcular o rank que nós construímos. Basicamente é uma análise estatística aos dados para perceber se aquele jogo é um bom jogo, é um jogo com potencial para estes três mercados que estão aqui. Os 25 fatores aplicam-se nos três mercados de golos, 0,5 half-time, 1,5 full-time, 2,5 full-time. O Home Teams Wins é um algoritmo diferente, mas também é um algoritmo matemático que nos dá uma probabilidade da equipa da casa ganhar. Atenção que no algoritmo matemático, isto é estatística pura, não tem em conta se naquele jogo está a jogar um jogo da taça com uma equipa da terceira divisão ou um jogo amigável. É tudo. É um robô que basicamente está a fazer estas coisas. A percentagem dos valores dos ranks são os valores que nós corremos o nosso algoritmo na nossa base de dados e diz se escolhermos aquele jogo, nós temos a probabilidade de acertar do valor respectivo que está aqui. Portanto, nós escolhermos este jogo para o mercado 0,5 half-time, quer dizer que em 71% das vezes nós vamos acertar que há gol na primeira parte. Ora, estes dados são dados que percorrem pelo menos 200 mil jogos. Já é um valor bastante aceitável para ter e consistente para ter informação. Então, basicamente, os ranks são isto. São algoritmos matemáticos criados por mim que vão analisar os dados estatísticos daquelas duas equipas e dá um valor estatístico, analisa. Esse valor é corrido nos 200 mil jogos e diz acertava não sei quantos por cento. Okay? A percentagem de Home Teams é sempre para a equipa de fora, a equipa da casa a ganhar. Sempre. Isto é a diferença entre os ranks e a estatística. É que os ranks já têm uma análise feita por mim, uma análise matemática, mais uma vez. Não tem em consideração se a equipa tem lesionados, se o campo é neutro, não tem nada desse tipo de informação. É só estatística pura. Okay?
Existe também uma página de tips. Vou clicar aqui, já tenho aqui muitas janelas abertas. A página de tips é uma página que mostra sugestões de apostas. Aposta e dá todos os dias uma lista de 5 apostas para cada um destes 4 mercados. Ou seja, no total de um dia tem 20 apostas. E aqui está. Para a sugestão do dia 17, para o mercado de 0,5 halftime, nós sugerimos, o robô neste caso, ou estatisticamente, estes são os melhores jogos do dia. Este é um bom jogo para jogar over 0,5 halftime, também para 1,5 full time e também para 2,5 full time. Da mesma forma que temos estes 5 jogos para este mercado. Para o mercado 1,5 full time são estes 5 e para os outros mercados por aqui. Basicamente isto é uma ordenação do filtro dos ranks e escolhe os 5 melhores em cada um. Vocês também são livres de escolherem os vossos ranks, os vossos valores dentro dos ranks. Eu posso querer, por exemplo, aqui só maior que 82 e ele vai filtrar só 2 jogos. E se aplicarem esta informação nos outros dias, vai cá estar o filtro na mesma. Isto significa que não houve, o vermelho significa que falhou e por aí fora. Portanto, também na tabela, na página de tips, existe uma tabela com o histórico das nossas seleções. Vou clicar aqui no reset para limpar. Portanto, desde que nós criamos esta página de tips, nós já demos 95 tips para o mercado de 0,5 halftime, 97 para o mercado 1,5 full time, 100 tips para o mercado 2,5 full time e 95 para o mercado home wins. No total de sucesso que está aqui e uma porcentagem de acerto que é esta. Uma vista interessante dos ranks é navegar, escolherem por exemplo um rank maior que eu nem vou por aqui, vamos aos ranks. Exatamente. Aqui nos ranks nós escolhemos, por exemplo, o maior que 79%. Já é um valor bom. E agora vamos andar para trás. Reparem que tem muitos verdes, tem aqui alguns vermelhos. Vamos andar mais um dia para trás. O filtro vai continuar lá. Maior que 79, por exemplo, no dia 15. Todos os acima de 79 bateram todos certo. Foi tudo green, tirando aqui 2 jogos que não têm informação, foram adiados. Mas eu posso fazer o mesmo para outros. Posso, por exemplo, ir para o over 0,5 full time e quero um rank acima de 90. Só tenho um jogo no dia 15 e foi green. Por exemplo, ontem. Acima de 90. Tem 5 jogos, um foi cancelado e tem aqui este vermelho, foi um 0-0. 0-0 é a pior solução que nós temos no mundo, não sei porquê, não gosto. Portanto, isto é a nossa página. Mais uma vez, recapitulando, esta é a página inicial, aqui tem os ranks que são algoritmos matemáticos que vão buscar as estatísticas das equipas. Páginas estatísticas são as tabelas grandes onde tem toda a informação e vocês podem aplicar os vossos filtros à vontade, com garantia que no dia seguinte vou abrir esta página, vai lá estar. Portanto, é bom para quem quer construir um filtro único e todos os dias ver qual é o resultado do seu filtro. Uma página de tips que dá 20 tips por dia e por aí fora. Qualquer dúvida, basta perguntar no nosso Facebook, que tanto eu como as pessoas que lá estão costumam ajudar uns aos outros e ter sucesso com isto. Obrigado por usarem a nossa página, a minha página, e até breve.